Então, Boa estamos noite, boa aqui noite. para mais um seminário aberto do Instituto Langage. Hoje nós temos a presença da Ana Lúcia Silva Souza, que vai falar sobre uma nova coleção aí. Então, a gente tem a Ana Lu, é professora da Federal da Bahia, vou deixar ela se apresentar aí. Nós temos um formato, para quem está chegando agora, que é uma fala disparadora em torno de 30 minutos, durante a qual nós pedimos para os microfones ficarem fechados e as câmeras abertas, para que a gente possa se ver. E, no momento das questões, então, vocês podem escrever no chat, Naman também está aí para ajudar a gente a organizar, ou levantar a mão, ou abrir o microfone e a gente poder conversar. Então, agradeço imensamente a disponibilidade do Nalu. Informo que a professora Cassandra Muniz está doente, a gente aí deseja que ela se recupere logo, por isso que ela não pode estar presente aqui hoje, mas teremos outras oportunidades de dialogar também com ela. Muito obrigada, Nalu, a palavra é sua. Obrigada, obrigada, obrigada. Gente, boa noite. Preparamos aqui uma super cola, eu e Naeli Cristina, que está aqui em cima, parceira, faz parte desse trio, né, Naeli? Eu, Naeli, que é estudante de letras, né, Naeli? No Instituto de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, mais a professora Cassandra Muniz, que também é da Federal de Ouro Preto. Nós estamos, então, trabalhando, né, com essa coleção junto ao Instituto Langage, né? Agradeço bastante o convite. Vamos aqui nesse diálogo continuar. Sérgio, eu falei que eu não ia trazer os meus estudantes para cá, que é a aula seguinte, porque eu tenho um aluno surdo. E qualquer movimentação que eu faça, eu tenho de trazer libras para onde eu for, entendeu? Então, eu tenho Mas um é cuidado. legal, a gente tem alunos da FMG que são intérpretes de Libras, e a próxima vez a gente articula isso antes e eu peço o pessoal vem. Isso, então, agora sim, Boa. com tudo que tem que articular, mais essa, então, cada vez que eu vou fazer qualquer movimentação, eu penso 10 vezes para fazer isso. Legal. Mas aí, legal você falar que da próxima vez, então, já temos essa possibilidade. A joia. Bom, gente, então hoje eu conto um pouco para vocês, não só a respeito da coleção, né, propriamente dito, mas principalmente da motivação dessa coleção e de como, para nós, né, que somos idealizadoras e somos coordenadoras, juntamente com a Langage, a gente está fazendo uma aposta política nessa coleção, né? Então, eu acho que interessa para a gente publicar, mas publicar o que e como, né? Então, eu vou seguir o roteiro que a gente combinou aqui um pouco, né, Naeli? Que fez num programa que eu nem sei direito, então ela que vai projetar, um tal de Canvas, né? Que sou zerada, mal aprendi o PowerPoint, mas Naeli, que é a nossa super bolsista aqui, né, da Langage e para a coleção, já me deu um show hoje nessa exibição. Então, você pode projetar, Naeli? Nossa, que bonito demais. Aí escolhemos aí esse amarelo, né? Essas ondas, elas estão meio que trazendo a própria uma parte, né, da concepção da coleção, que é pensar essa movimentação, é pensar a circularidade, que aí já eu falo um pouco mais para você. A coleção ela ainda está sem o logo, então a gente queria colocar os dois logos aqui da coleção, mas nos próximos dias a gente já tem aí essa apresentação com o nosso logo. Pronto, Naeli? Tem até um lapisinho assim, ó, Naeli. Quando o lapisinho subir aqui, já é assim, ó, passe o slide. Então, gente, o nome da coleção, né, Coleção Escritas Pretas, Sankofa. Então, o próprio nome ele já vem num posicionamento que é trabalhar com as escritas de pessoas negras e indígenas, né, trazendo um pouco
essa episteme que organiza, né, a nossa vida. Então, nós falamos de um lugar, né, de um lugar que produz, né, que nos constitui como sujeitos aí pensando, né, sujeitos pensando com a observação de Grada Quilomba, né, que vai dizer, se fosse aqui no Brasil, quer dizer, em alguns lugares nós poderíamos falar de sujeitas de pesquisa, mas aqui no Brasil não seria uma boa tradução, então a gente está pensando sempre esses sujeitos no itálico, né, trazendo esse corpo que não é um corpo masculino, é um corpo feminino, um corpo de mulheres, né, negras e indígenas. Sankofa, eu vou explicar daqui um pouquinho o que é Sankofa, e dentro dessa coleção, que a gente pretende seja uma coleção que tenha livros que a gente queira ter, né? A gente quer muito ter qualquer livro que cai na nossa mão, a gente quer, né? Mas a gente quer pensar esse livro com uma identidade de livro-objeto, né? Uma identidade que a gente queira ter o 1, o 2, o 3 e o 4. Não para ter e ler uma vez, mas para ter, para movimentar, para descobrir possibilidades diversas de interação com os livros ao longo, né, da existência da coleção, enquanto ela estiver saindo, aqueles livros que a gente recomenda, aqueles livros que a gente pega na mão e a gente tem prazer de ler. Portanto, essa coleção, talvez depois o Sérgio pode falar aí um pouco mais, essa coleção ela tem uma pretensão, né, de uma linguagem que é multimodal. Então, a gente não está pensando só a escrita, mas a gente está pensando nessa escrita nas letras, nas formas, nas cores, no diálogo com tecnologias, a gente está pensando esse livro voz, né? É um livro que fala, é um livro que se movimenta, é um livro que traz também outras possibilidades de leitura, inclusive. E dentro dessa coleção, que a gente pretende aí alguns livros, né, nós teremos como carro-chefe esse primeiro volume, que agora talvez sejam 2 volumes, mas que o título é Escrita de Mulheres em Conta-Gotas sobre Futuros. Então, aqui nós demoramos um pouco para chegar nesse título, né? Que é assim, traz escrita de mulheres negras, mas essa escrita que se faz nesse cotidiano, é uma escrita que a gente, eu e Cassandra, como professoras, né, professoras dentro da universidade, nós estamos pensando também que essa escrita que a gente está trazendo, né, que a gente tem o prazer aqui de apresentar depois para vocês vários nomes, ela é uma escrita que se pretende cotidiana, mas não pensar somente o cotidiano privado, mas pensar esse cotidiano intelectualizado e esse cotidiano acadêmico. Então, quando a gente está pensando nesse conta-gotas, é pensar esse fazer que a gente faz sem parar. Então, aqui o que a gente quer, né, ao convidar mulheres negras, indígenas, intelectuais desde sempre, né, como diz a minha amiga Maria Nazaré Mota de Lima, ela diz, nós mulheres negras já nascemos intelectuais. Depois algumas se tornam acadêmicas e outras não, né? Então, o que a gente quer é pensar essa circularidade, né? Essa continuidade essa continuidade que vai do privado ao intelectual, ao ativismo, ao acadêmico também, né? E aí esse conta-gotas ele quer trazer essa ideia de permanência, essa ideia de algo que não para, essa ideia de algo que cresce, né? Que se avoluma e que se junta. E o sobre futuros, óbvio, né? Depois vocês vão ver que é quase óbvio, porque ao pensarmos, né, nessa escrita, que é uma narrativa, que ela traz trajetória, que ela traz também esse presente, né, que a gente vive, também é uma aposta que a gente faz em nós mesmos, né? Nesses corpos marcados pela necropolítica, né?
quem vive, quem morre, e, sem dúvida alguma, o povo negro, no Brasil e em muitos lugares do mundo, é um corpo que morre sempre. É o corpo que já está sob a égide do Estado, marcado para morrer. Ele é um corpo que a gente, acompanhando estatísticas, acompanhando narrativas, esse corpo negro é o corpo mais fácil de ser escolhido pela morte. E com essa correção, a gente também quer dizer não. A gente pensa também essa possibilidade de futuro, sem pensar nesse futuro lá, mas é pensar esse futuro aqui hoje. E, nesse sentido, essa nossa proposta é também, de certa forma, pensar na linha de Glória Anzaldúa, que é uma feminista, né, ticana, como ela mesma se coloca, é pensar essa convocação, né, para as mulheres. Glória, num dos seus vários textos, nesse texto, né, em especial, que ela vai dizer: mulheres, por que a gente não escreve? Mulheres, por que a gente não larga dos afazeres? Por que a gente não larga dessa normatividade, né? E a gente vai pensar esse nosso futuro hoje. E ela, então, faz uma convocação para essas mulheres: parem, vamos nós escrever, porque ninguém conta a nossa história, é a gente mesmo que conta a nossa história. Vale muito a pena ler Glória, né, nos textos que ela traz. Ela tem um que é muito lindo também, que ela vai problematizar essa língua indomada, né? E ela diz como dominar uma língua selvagem, como domar uma língua selvagem. E ela faz uma proposta desse não domar essa língua. Eu acho que eu vou colocar o meu fone, porque parece que o cachorro da minha vizinha resolveu latir. Eu não sou mãe de... Home office é isso, né? Então, essa nossa proposta é para que a gente tenha assim, essas várias possibilidades de caminhar por esse nosso mundo de mulheres. Aí pensando, evidentemente, né, que sempre nós vamos remeter às nossas mães, às maternidades, enfim, mas tem outros caminhos também que nos definem. E por mais que a gente negue, né, por mais que a gente brigue, essa questão da maternidade, essa questão do cuidado, é algo que nos atravessa. Inclusive, o CNPq, depois de muita briga, né, coloca dentro, né, autoriza e cria um campo lá para pensar as chamadas interrupções, né, por conta das maternidades paridas ou adotadas, mas reconhecendo, né, que ser mãe, ser essa mulher que cuida, atravessa a produção acadêmica, e isso deve ser contado enquanto produção. Isso é um avanço, né? É um avanço. Muito do que está no Lattes é muito pouco em relação ao que as mulheres fazem para sustentar a vida, né? E para acolher também a morte. Eu acho que nesse momento no qual nós estamos em contato com as estatísticas em relação às mortes Covid, a gente tem duas questões que chamam a atenção. Primeiro, se você pega, por exemplo, o número de vacinados, aqui no Brasil em especial, o número de pessoas que já tomou a vacina, que está no chamado grupo prioritário, e também o grupo que já tomou a segunda dose, né, da vacina, você vai ver, e a gente vai ter que explicar como isso acontece, né, que há uma diferença em relação ao recorte raça-cor. O dobro de pessoas brancas em relação a pessoas negras. Nós temos que responder como isso acontece, né? Por outro lado, ainda que você tenha essa fala de que o vírus é democrático, ele vai até um certo ponto, porque ele pode ser democrático na contaminação, né? Mas ele não é democrático na hora do óbito. Então, quem tem óbito, qual corpo vem sendo mais marcado em relação ao óbito?
quando a gente está falando de óbito, a gente vai de novo olhar essas mulheres, né? Homens, pessoas jovens morrendo e deixando também, né, uma família para ser cuidada. Então, tem questões muito sérias. E eu acho que todos esses elementos eles aparecem mais agora no momento em que a gente tem uma campanha gigantesca aqui no Brasil. Se tem gente com fome, dá de comer. E quando a gente olha as filas, né, dessas pessoas que buscam comida, que buscam o seu alimento, sem poder escolher o que vão cozinhar, essa lista, essa longa fila, também é uma fila de mulheres negras, em sua maioria. Então, são questões todas que estão na vida, né, dessas mulheres, e nós, que somos privilegiadas em grande parte, por podermos escrever, nós queremos escrever também sobre esses elementos que estão aqui presentes na nossa vida. Você pode passar aí, Naeli, por gentileza? Gente, eu tenho que marcar meu tempo. Deixa eu ver aqui, eu tinha um celular. Aqui. Tem uma coisa que eu sei é falar. Bom, idealizadoras e coordenadoras da coleção Ana Lúcia, que sou eu e Cassandra, que não pôde estar aqui hoje. Pode passar, Nelly? A coleção, os nossos propósitos, eu já disse para vocês, né? Então, a gente fica muito feliz, né? A gente quer conversar com as autoras, né? Que nós já estamos formando uma grande roda de mulheres, conversar sobre fazer os cards com os bilhetes que a gente recebe quando elas aceitam o convite. Então, o que significa você falar assim, ó, você não vai escrever para o Lattes, você não vai escrever para ganhar nota, você não vai escrever em forma de ofício, você vai escrever em forma de vida. Então, a gente está tendo uma alegria grande nesse contato, né? Que as pessoas falam, nossa, eu vou escrever o texto da minha vida, eu vou escrever o que eu quero, eu vou... Então, um dos nossos propósitos é isso, né? Como a gente escreve? E por que a gente não escreve assim na chamada academia? Se a gente quer pensar que dentro da academia, em grande parte, essas mulheres também são professoras, doutoras, orientadoras, se a gente quer pensar numa decolonização, né, a gente também tem de pensar que essa escrita ela deve ser em primeira pessoa, o que em muitas áreas ainda não é bem-vindo. Né? Uma outra coisa interessante é que a gente quer deixar dessa possibilidade de pensar essa escrita só como uma suspensão, né? Nesse momento eu posso escrever. Então a gente quer também, na linha do Nossos Passos Vêm de Longe, né? Mostrar como nós podemos também reinventar essa possibilidade da escrita dentro e fora da academia. Pode colocar, Naélia, a próxima? E aí, esse mapa aqui é um mapa com os logos da ABPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras. Essa associação ela existe há mais ou menos 20 anos. E é essa associação, né, que congrega pesquisadores e pesquisadoras do Brasil inteiro e também de América Latina e também de fora, né, do país, essa rede, em grande parte, né, essa rede que permite que a gente crie esse elo. Né? Então, quem nós estamos chamando? Nós estamos chamando intelectuais e pesquisadoras negras e indígenas que, em grande parte, circulam ou circularam de alguma maneira pela associação, participando em diversos momentos também dos congressos que acontecem bianualmente. Então, essa ciranda que a gente cria dentro do Conta-Gotas e dentro da coleção também é uma ciranda que a gente tem ao circular nacionalmente por esses congressos e fazendo parte da associação. Então, essa associação ela tem diversas áreas de conhecimento, né? Se a gente quiser pensar classicamente, você vai pensar
humanas, exatas e sei lá mais que áreas, mas o nosso diferencial, né, é que para esses congressos nós sempre pensamos nas áreas com o recorte racial. Então, é muito interessante porque a cada ano, né, esse congresso tem uma temática. Então, vocês vão ver aqui pelo meio, né, primeiro, segundo, a terceira coluna, lá pelo meio, vocês vão ter o 11º Copene. Então, se ele é bianual, nós estamos agora entrando, já passamos os 20 anos. E aí não tem inteiro, mas esse congresso ele trouxe o tema escrevivência, fazendo não só uma referência, mas uma homenagem à Conceição Evaristo, nossa grande intelectual, nossa grande crítica literária e também poeta, né? E de uma certa forma, a coleção traz essa noção de escrevivência, não pensando esse conceito bem nivelado, né, bem básico, assim, que as pessoas dizem, o que é escrevivência? É escrever sobre a própria vida, mas não exatamente só escrever sobre a própria vida. Nós queremos, na verdade, reinventar essa própria vida, acreditando que a escrita é essa possibilidade, né? É o registro dessa trajetória, é o refletir sobre essa trajetória e mostrar como dessa própria trajetória, é dela que nós tiramos os conceitos que hoje circulam, né? que hoje questionam a academia, que hoje se propõe a construir também uma academia que tem, pela primeira vez, né, conforme a ANDIPS, que é a Associação Nacional de Docentes e sei lá mais alguma coisa que eu não lembro, ela traz dizendo que pela primeira vez em 2019 a universidade pública registra a maioria dos seus estudantes sendo oriundo de famílias pobres e negras. Claro, como resultado de uma luta gigantesca, da implementação das ações afirmativas, mas isso significa que a universidade hoje ela tem um grande número não só de estudantes, mas ela tem também um grande número de docentes que, de alguma forma, né, nesses últimos anos também tem colocado muito do que a gente discute, não só na Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, mas também interseccionando, né, com as várias áreas e as várias associações, como a minha, né, por exemplo, que é a ANPOL, né, que é a Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Letras e Linguística. E dentro da ANPOL, eu e Cassandra, nós coordenamos o GT Práticas Identitárias. Então, pensar esses lugares, né, de discussão são extremamente importantes, porque quando você está nesses espaços de coordenação, você fala, então, como é que nós vamos discutir o plano bienal? O que a gente tem feito ao nos inserirmos nessas associações é fazer essa trança, né, entre o que a gente discute na Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadores Negros e as nossas áreas específicas. Essa mesma lógica nos ajuda a pensar, então, quem nós vamos convidar para estar conosco, não só na coleção, mas nesse primeiro número Conta-Gotas. Isso para dizer o seguinte, a gente está fazendo ciência. A gente não está dizendo, olha, vamos aqui fazer uma conversa de comadres, se bem que a ciência também é uma conversa de comadres, aliás, era só de compadres, brancocêntricos, eurocêntricos, e agora a gente rasura, né, esse espaço, não sem perrengues, não sem dor, mas também fazendo uma grande festa, porque realmente ocupar esses lugares é bastante interessante. E aí, se vocês localizaram o 11º Copene, logo abaixo dele está o 10º Copene, que aconteceu no biênio anterior. E esse Copene,
que aconteceu em Uberlândia, acho que foi o último Copene presencial, que é uma maravilha, gente, você juntar 3.000 pessoas num congresso e você dizer como que está seu filho, como que está sua filha, aquele livro que você publicou, eu te trouxe agora o livro, vamos tomar cerveja, vamos conversar, vamos assim, é realmente uma festa, e é essa festa que a gente quer trazer para dentro dessa coleção. Mas nesse 10º Copene, o conceito que organizou foi o conceito de resistência, que é um conceito que agora, que fez 12 anos, acho que 12 anos que eu defendi a tese, né? Mas que nesse ano ele completa 10 anos no livro, né? E esse conceito de resistência, ele também organiza essa coleção, que é pensar essa invenção de práticas, né? Que é pensar essa linguagem, esse discurso, não somente como né? Não somente como a interação, mas também como prática, como uma ação social. Então, é esse um pouco o aspecto orientador, né, não só dessa coleção, não só do livro, mas da vida das coordenadoras. Então, um dos aspectos que a gente tem dito qual é o nosso exercício? Distanciar o discurso, distanciar o quanto menos possível o discurso da prática. Então, essa coleção, assim como tudo que a gente tem escrito, né, ela diz muito desse perfil que a gente tem construído, e a gente espera que essa coleção ela circule, né, nesses espaços também, que aí é tensionar, né, uma outra forma de escrever, de publicar, né? A gente tem muitas pretensões, né, Sérgio, para essa coleção aí. Pode passar o próximo, Nayeli? Aí a gente está pensando, né, o Sankofa, que a gente trouxe inicialmente, então escritas, né, de mulheres negras, Sankofa. Sankofa é um dos símbolos de um conjunto de linguagem adinkra. Essa linguagem, essa língua, né, essa linguagem adinkra, é uma linguagem de um dos povos africanos, e a gente traz esse adinkra até para questionar um pouco essa ideia da África ágrafa, né? A África não tem escrita, o continente africano não tem escrita. Óbvio que tem, não tem a escrita ocidental, não tem a escrita que organiza muito do que a gente conhece de mundo, tem outras escritas. Então, a tradição adinkra, né, o adinkra dos povos Akan, da África Ocidental, de Gana, é um entre os vários sistemas de escrita africanos, fato que contraria a noção de que o conhecimento africano se resume apenas, como se fosse apenas a oralidade. Então, adinkra significa a deusa alma, e as pessoas usam tecidos com essas estampas em ocasiões fúnebres, em festival de homenagem a pessoas importantes. São mais de 90 símbolos, e esse significado se transmite nos nomes e nos respectivos provérbios. Então, provérbio, gente, organiza a nossa vida. E como a gente pensa a morte, pensa esse adeus à alma, né? Não é a morte em África não é essa morte ocidental. A morte em África é continuidade. A morte em África é o elo entre o Orum e o Aê. E para a gente, né, significa, então, também repensar essas ideias que a gente tem aqui e que pode, ao conhecermos, né, toda a cultura, toda a cosmogonia, enfim, conhecer um pouco mais esse continente nos aproxima um pouco mais do que a gente pode vir a ser nesse tempo de hoje, né? Aliás, eu tenho visto com muito entusiasmo a possibilidade do DNA para chegarmos à nossa ancestralidade, né? Então, essa semana a gente tem aí 20 personalidades que conseguem, né, por esse mapeamento genético, descobrir de onde veio. Eu estou encantada, já juntando dinheiro para fazer o meu, que é muito interessante. É uma possibilidade única, singular e impensável da gente saber quem ficou do outro lado do oceano. Para a gente não existe brasão de família.
A gente tem uma interrupção de família a partir do momento que a gente atravessa o Atlântico para cá. Então, vocês podem procurar aí, ó. Maju Coutinho é uma delas que está fazendo uma festa e ela disse assim: é uma violência somente aos 42 anos eu saber de onde veio a minha família, quem é a minha família, né? Então, realmente é uma outra possibilidade que a gente tem. E aí a gente tem uma bibliografia extensa que trata dos adinkras, né? Ressignificando aqui na diáspora, uma bibliografia, um grande estudioso dos adinkras, Abdias Nascimento, né? Um grande estudioso e um grande intelectual, um grande político. E quem quiser conhecer um pouco mais, é só colocar ali Adinkra, Abdias Nascimento, colocar também uma exposição que teve no Itaú Cultural, que ela foi toda permeada pelos adinkras. Tem um livro também muito, muito interessante, que ele é editado pela Palas Atenas, e ele chama Adinkra. Ele é organizado pela Elisa Larkin, que é a última companheira de Abdias Nascimento. E a Elisa também coordena o IPAfro, que é o instituto que traz, que guarda, né, todo o legado de Abdias Nascimento, sem dúvida um dos maiores intelectuais do Brasil. Pode passar, né? E aí esse é o nosso amor, né? Sankofa. Esse é um dos símbolos adinkras. Eu quero tatuar no meu corpo. Quero levar a sankofa no meu corpo. Eu tenho sankofa por todos os espaços da minha casa há muito tempo, né? E ele significa, né? É um provérbio, e a nossa vida, né? A vida das pessoas negras, principalmente as mineiras, né, Nael? É muito regida pelos provérbios, esses provérbios como organizadores, né, de vida. E aí Sankofa vai dizer: há sempre a possibilidade de retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. E para a gente, retornar ao passado, não de uma forma romantizada, mas significa botar um pé em África. Não tem como, né? Não tem como você pensar, ainda que simbolicamente, ainda que miticamente, mas o nosso passado, ele é um passado que remonta ao continente africano. Aí em diáspora a gente também reinventa, né? Agora não dá para a gente dizer, bom, quem somos nós, né, se a gente não conhecer aí essa história do Brasil que aos poucos vem sendo contada, e a gente quer também, né, com essa coleção, contar um pouco dessa história também do Brasil pela lente das mulheres. Pronto, Nayeli, vamos lá. Bom, eu acho que eu vou ter que pular aqui, mas essa coleção, a gente pensando agora a diagramação, né, Nayeli? Tivemos conversas tardes e tardes pensando na diagramação, que é agora esse próximo passo. A gente ficou pensando muito em como dar conceituar, né? O que a gente quer? Por que essa coleção ela é bonita? Por que essa coleção se movimenta? Por que a gente vai trabalhar com os QR Codes? Por que a gente vai trabalhar com a música? A gente vai trabalhar com a dança, enfim. Porque a gente, nesse movimento de ressignificar esse passado, de voltar e pegar esse passado ele não é intacto, óbvio. Ele é ressignificado. E quando ele vem para cá, ele é ressignificado nesses valores civilizatórios. Então, quem sistematiza esse conjunto de valores civilizatórios é a Zoilda Loreto da Trindade, uma grande intelectual maravilhosa, que é uma das responsáveis pela concepção de um grande material que a gente tem aqui no Brasil, que é o material que veio para suprir um pouco a necessidade dos materiais para levar para as escolas. É um material que foi feito pela Fundação Roberto Marinho e o canal Futura, chama A Cor da Cultura. É um material ímpar, singular, que está à disposição de todas as pessoas a um simples toque no Google. A Cor da Cultura. É um material todo disponibilizado em vídeos, em áudios, e também foi uma festa trabalhar nesse projeto, né, A Cor da Cultura. A gente viajou muito também, o Brasil inteiro, fazendo formação,
conhecendo um pouco dessas relações raciais no Brasil. E aí a Zoilda Loreto, que já passou para um outro plano também há uns 3 anos, ela nos ajudou a pensar quais são os valores que regem o nosso modo de ser, de pensar e de estar no Brasil. São esses valores civilizatórios. Que aí, Nayeli, você pode passar o próximo, a gente pode, em algum outro momento, né, discutir, mas é pensar a circularidade, né? Então, pensar o conta-gotas, ele é circular, apesar da gente pensar o conta-gotas, né, caindo um embaixo do outro, ele é uma movimentação de valores, de cultura, de princípios, né? A religiosidade, pensando essa religiosidade como o contato com a natureza, pensando essa religiosidade não como uma religiosidade de ajoelhar, mas para os nossos princípios, né, os princípios afro-brasileiros, essa religiosidade ele é uma forma de existência, e muitas vezes a gente nem percebe, né? Quando a gente brinca muito, por que a gente chama os mais velhos para comer primeiro? Isso quase sempre isso. Ou a gente chama essas crianças para comer primeiro. Você está fazendo referência e reverência aos princípios de religiosidade que vêm lá desde a África, né? A corporeidade é um outro valor civilizatório. Nós somos corpo, né? Então, nós falamos e nós nos entendemos a partir desse corpo que é constituído dentro dessas possibilidades, né, de identidade. Eu até imprimi aqui na minha colinha, e eu vou ler só o corporeidade, por exemplo. Então, o que significa, né, pensar esse valor? Então, para esse conceito, ele nos ensina a respeitar cada milímetro do corpo humano, que deve estar presente em cada ação e em diálogo com outros corpos. As demandas corporais devem estar e ser consideradas. Afinal, o corpo, né, ele registra nele próprio a memória de várias maneiras, seja através da dança, da brincadeira, do desenho, da escrita, da fala. Então, das músicas, as danças, né, com tudo que ele pode enunciar e denunciar. Os corpos dançantes revelam memórias coletivas. E essa dança, quando a gente pensa dentro da cultura brasileira, essa dança ele não é só a dança. Ele é, por exemplo, aí, para entrar num conceito que a professora Cassandra Muniz vem desenvolvendo, né? Essa dança ela é a ginga cotidiana. A gente pode pensar na capoeira, por exemplo, né? Como aprender ou apreender esse corpo na capoeira nos ensina a pensar. O capoeira, ele ataca, ele desvia, ele recua, ele aprende, ele canta. E se hoje a gente entende a capoeira como dança, a capoeira também é luta. Então não há muito essa visão de que a dança é só o dançar e o brincar. Também, mas para a gente, né, preservar o corpo é se entender num campo de guerra, num campo minado. E é também como nos ensina a Conceição Evaristo, maravilhosa, às vezes recuar é a melhor estratégia. Tira o seu corpo de cena. Tira. Talvez, né, em alguns momentos, significa a gente pensar, talvez a gente poderia pensar também com Michel de Certeau, né, no seu trabalho maravilhoso, eu acho que naquele primeiro capítulo, né, As Invenções do Fazer, você entender que em alguns momentos você não tem a estratégia está na mão do forte, você tem a tática. Então, saiba reconhecer essa tática e também recuar. Como isso é importante? Por exemplo, nós temos na nossa sociedade um corpo que muitas vezes não sabe recuar nem diante da bala.
nem diante de uma provocação na periferia, porque esse corpo ele tem que ser macho, ele tem que ser forte, ele tem que ser viril. E ele morre. Né? Ele morre. Então, quando a gente pensa esse corpo, também é esse amor ao corpo, é esse cuidado com o corpo que a gente deve ter em vários momentos de nossa vida. Né? E também esse corpo bonito, gente, é esse corpo cabelo, é esse corpo com meus traços fenópticos que me diz, eu sou uma mulher negra. Isso é muito gigante você dizer, nesse país racista, eu sou uma mulher negra, eu gosto de ser uma mulher negra, e no meu caso, eu já nasci negra. Eu acho isso incrível, amo dizer isso. Eu sempre me soube uma mulher negra, então nunca me assustei. Ah, eu sou uma mulher negra, então não tem negociação. Nesses momentos, né, em que você diz, eu já nasci uma mulher negra, significa, em alguns casos, como no meu, ser educada para defender o seu corpo, mas não defender com a dor, defender também com a alegria, defender com a leveza, defender com sabedoria, defender com as rezas, defender cuidando da comida que você come, né? Defender com os nossos pés de orar pro nobres no quintal, não é não, Naeli? Que a gente que é mineira, a gente gosta de orar pro nobres, a gente gosta do angu, entendendo que essa comida é uma comida de ancestralidade. Então você come rezando. Gente, isso faz uma diferença gigante na sua vida. Você não vai querer comer qualquer coisa. Você vai querer comer a comida que te ensina a ser gente. Não quero o enlatado, eu quero a comida que me faz conectar com a minha história. Incrível isso. Isso significa, aí você pode passar para o próximo, Anaeli, significa você pensar memória, significa você pensar ancestralidade. Né? Então, um outro valor civilizatório, 19,52 minutos, que horrível, é a musicalidade e só 3 slides, Naeli. Acho que tem, né? Bora, então, para o próximo. Tem o cooperativismo, tem a oralidade e tem a energia vital, né? Que é o axé. Bora, Naeli, acho que os 2 últimos. E esses são alguns dos títulos que nós já temos na coleção. Gente, lê esses textos, a gente se emociona, a gente ri, a gente reconhece as pessoas, a gente, pensando na diagramação aqui, a gente fez uma viagem gigantesca, né, Naeli? A gente escutou som, a gente escutou música, e a gente descobriu os valores civilizatórios preparando os textos para a diagramação. Então, alguns títulos. Afeto, ação. Eu vou tentar mudar aqui. Afeto, ação, transestralidades. Gente, isso é um conceito. Quem explica? Quem explica é quem escreveu. E as escritas que saem das peles. Africandices. Encantamento entre mãe e filha, cabelo trançado. Eu, uma professora negra. Um outro título, parece que eles sabem mais de nós do que nós mesmos? É uma pergunta. E a gente já sabe cada um desses textos de cor e salteado, né? A gente sabe os nomes, só não vamos falar aqui, porque a gente não podia autorização. É preciso romper uma escrita a partir dos escombros. Aí, Naeli. E o Sankofa olhando aqui para a gente, entre as sinuosidades, fotografia de formatura. Eu, caçadora de imagens de mim. Alto amor como ebó que alimenta a vida. De gota em gota, uma escrita das entranhas. Afro-transfeminismos. O outro título, Bom Dia, Nega. É o penúltimo agora, Naeli. Tem mais quantos, Naeli? 2? Uau! Por isso que tem 2 volumes e ainda tem texto chegando. Cabelos crespos, coroa de rainhas, sobrevivendo ao caos entre trancos e barrancos. Carta a Abayomi, nem sei pronunciar, Aduni Monif. Relatos sankofianos de uma professora. A realidade no jornalismo de mulheres negras.
Somos Irmandades e Resistência. Uma carta para Nizinga. Para abraçar um baobá é preciso dar as mãos. Do textual à escrita com luz, sobre adornos prediletos. Nos vemos. E o último, Naeli. E aí tudo isso fazendo agora uma conversa com Jurema Werneck, que é uma médica, uma grande intelectual negra também, e que hoje cuida das nossas vidas na Anistia Internacional. Jurema é a dona desse bordão que as pessoas falam, nem sabem de onde vem. Nossos passos vêm de longe. Então, sem dúvida alguma, todos esses textos dialogam com esses passos que vêm de longe e também pensam futuro, né? A gente pensa futuro. E aí eu quero aqui reverenciar Naeli, Cristina. Naeli é o nosso futuro. Naeli é que nos apresenta a tecnologia. Naeli é que rapidamente faz todas as tabelas, não sei o quê, bota a gente nos Google Drive, a gente fala, meu Deus do céu, o que é isso, né? Então, é isso. Enquanto a gente está aqui no analógico, né? Naeli vem com as suas inventividades, vem com a sua rapidez, com o seu dinamismo, e eu acredito muito, né? Eu me preparando para aposentar, por já me aposentar, já. E aí o que eu mais quero agora é dizer, olha, o que eu aprendi está aí, vamos continuar nessa ciranda. Eu disse que eu falo demais e eu vou ficar aqui mais 13 minutos, porque eu tenho que abrir a minha aula. A gente fala assim, eu vou abrir a outra aula e essa aula vai até às 20 horas e 20 minutos. Então, podemos abrir aqui, gente, para conversar durante 13 minutos. Bora. Obrigada, Naeli. Alguém disse, os títulos são poesias pura, imagine os textos. São lindos, gente, os textos. E a gente agradece muito cada uma dessas autoras, porque são todas pessoas como a gente aqui, são pessoas que ocupam cargos públicos, pessoas que estão à frente de associações, nós temos pessoas com faixa etária variadíssima, nós temos diferentes posições dentro de academia, desde aquelas pessoas que a gente diz assim, que eram pessoas que a gente chamava de pessoas de porta, que quando eu era estudante, passava na USP, por exemplo, e via aquela plaquinha ali com o nome, falava, nossa, algum dia eu quero só dar bom dia para essa pessoa. E hoje a gente pode escrever um e-mail, dizer, olha, querida, você pode mandar um texto para a gente? Ela diz, olha, eu vou ter que negociar, eu não posso nesse prazo, eu posso na outra. A outra diz, eu vou me recolher no terreiro, porque eu estou fazendo meu santo, só posso escrever depois do santo feito. Ele fala, vamos negociar. A outra diz, ó, minha filha está parindo agora, não vou poder escrever. A outra diz, estou terminando 10 orientações de mestrado, depois eu vejo, e assim por diante. Então, eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar com essas mulheres intelectuais maravilhosas, algumas que eu pensei que algum dia seriam inatingíveis, né? E a gente está entrando nessa ciranda muito bacana. Agradeço a Langage, o convite, né, e a gestação dessa ideia, e a gente segue. Até julho, né? A gente está aí com essa coleção aí na praça. Vamos lá, gente. Acho que pode abrir câmera para ser mais incrível. Não sei se ficou claro, Nadu, acho que seria legal você dizer que são dois momentos, né? A gente tem esse primeiro momento que são esses dois livros coletivos e depois um segundo momento onde teremos livros de cada autora dessa ou de várias autoras. Então... É verdade. E é interessante também, Sérgio, a gente pensar que uma das nossas apostas também dentro e fora da academia é a escrita coletiva. Então, algumas escritas são assinadas por 2 pessoas, às vezes por 3, e por coletivos de ativismo. Então, a gente tem, por exemplo, um coletivo que é de mulheres que estão à frente da luta na barragem de Brumadinho, né?
Então, às vezes, a pessoa assina, mas ela está assinando por um coletivo. E, às vezes, é um coletivo mesmo, como nós temos Nós Mulheres de Periferia. Então, é um grupo de jornalistas que escrevem e trabalham com mulheres de periferia. Esse autoral, ele também é coletivo, né? Que é um dos princípios dos valores civilizatórios. Questões, observações. Eu estou escrevendo o meu. Meu Deus, estou escrevendo o meu, né? Que eu e Cassandra, a gente também tem texto aí no livro. Está saindo. Gente, no chat ou abrindo voz, vamos lá? Tudo é possível. Tudo é possível. Está fechado, Kátia. Você está falando com o microfone fechado. Não está permitido? Naman? Consegui. Abriu. Abriu. Ana Lu, é sempre um prazer e uma alegria te escutar. Eu gostaria de ficar escutando mais e mais e mais e mais. É uma alegria te escutar, sempre. Obrigada, Kátia. Obrigada. É contagiante, né, Kátia? E aí eu acho que tem um pouco isso, né? Não falar em forma de ofício. Eu nunca consegui. E eu procuro me envolver com trabalhos que eu possa falar desde dentro, né? Isso é minha forma de sobreviver nesse universo. Clébia, pode abrir o microfone. Naman, a Clébia não está conseguindo abrir o microfone? Tenta novamente, Clébia, por favor. Joia. Ok, obrigada. Então, Ana Lu, quando você falou sobre a escrita, né? Escrita indígena, né? Escrita negra, eu pensei assim que a falta, né, dessas informações é um resultado, né, da colonização, né? E que infelizmente perdura, né, até hoje, né? Infelizmente isso é um resto, né? Então, quando você fala dessas escritas, tem uma articulação que você faz, né? E uma crítica também a esse tipo de colonização que ainda é cultuado, né? Infelizmente, de forma, às vezes, até camuflada. Seria isso, quando você Sem citou? dúvida. Sem dúvida. Se você pensa... hoje, né, a gente estava discutindo, se você pensa não só na publicação, mas na validação, né, dessas escritas, ela, de alguma forma, foi sempre muito secundada, né? Então, muitas de nós somos faladas, até mesmo na academia. Eu, quando fiz o meu mestrado, na área de sociologia, dizia, não, você não pode estudar a questão negra, porque você é o próprio objeto. Então, o objeto não vai estudar né? Você é uma mulher e você não vai estudar o objeto. A grande questão, como diz os manos do hip hop, me erra. Eu quero falar por mim, a minha voz é a minha voz. Então, eu acho que tem duas questões que a gente aborda. Primeiro, a gente não busca mais validação, porque é um outro movimento, assim, eu já me valido, então, assim, você não quer me ler? Problema seu. A gente não está trabalhando para a branquitude, se bem que a branquitude está aí, vem, mas o grande mote é eu trabalho para preservar a vida. Aí eu não quero saber se ele é branco ou preta, ou indígena. Eu quero preservar a vida. Nesse caso, há esse movimento também de criar várias estratégias de publicação. E aí você tem hoje, né? Você pensa que você publica em livros, mas você publica também no que a gente está chamando de um quilombo virtual. Gente, eu fico, às vezes, desesperada, sem saber
quem eu vou priorizar às 19 horas, porque eu abro ali a minha lista de gente que está falando, eu falo, gente, quem eu vou ver? Vou ver o X, o Y ou o Z. Ou seja, há uma produção gigantesca de conhecimento em vários canais e em várias linguagens, né? Inclusive nas editoras. Muitas dessas mulheres, elas também coordenam editoras. Né? Porque, assim, não, eu quero publicar o que eu quero do jeito que eu quero. E aí são várias formas também de você pensar essas editoras e essa circulação. Se a gente pensar a literatura marginal, e aí vou pegar um livro aqui, ó. A gente tem vários. Espera aí. Caiu aqui. Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu circulei muitíssimo pelos saraus. Quando eu travava para escrever, eu ia para os saraus. Uma pessoa que eu lia muito, que eu ouvia, Alain da Rosa. Gente, esse cara, ele é fantástico. E como funciona esse mercado editorial? De mão em mão. Então, é um livro que você faz... Eu me lembro do primeiro livro do Alain, ele era folha de sulfite dobrada, tipo fanzine, costurada à mão com linha vermelha, linha de tricô vermelha. Esse livro vendeu não sei quantas 1000 cópias. Como? Andando na rua, comprando de um em um. E isso criou para a gente uma outra ideia também de livro. Se eu quero o livro, eu vou comprar onde? Na mão do autor. E onde esse autor está? No mundo. Então, cria uma outra ideia. A gente tem muitas editoras que nasceram assim e hoje cria também outras formas, né? Agora, na pandemia, também é interessante ver como essas editoras se criam, né? E como também esses autores, o Alain hoje está na Nós Editora, N-O-Z, e ele está indo para a Jandaíra, que é a mesma editora da Djamila Ribeiro, né? Então, você vê como essa rede começa a se criar também. Por isso que eu digo assim, onde a gente vai publicar hoje? Um monte de lugar. Por isso que eu fico muito honrada quando as mulheres falam, não, tudo bem, eu te dou um texto meu. É uma honra hoje, porque hoje, se você não publica aqui, você publica ali. Se você não publica ali, você publica acolá. Se você não publicar no escrito, você publica no podcast. Você publica no Facebook, no Instagram, em plataformas. Né? Então, eu acho que é muito isso. É pensar assim, para quem eu estou escrevendo e por que eu estou escrevendo. Isso eu acho muito incrível. Quer me ler? Leia, mas eu não vou escrever o que você quer. Hoje, mais cedo, eu estava no meu grupo de pesquisa, que a gente está escrevendo um outro livro também, e o nosso tema é periferia. E a gente estava discutindo a noção de família num autor de Salvador, que é holandês. Maravilhoso. Ele tem um livro, 7 Diásporas Íntimas, e esse livro está em todas as escolas do Brasil, porque ele ganhou um edital comigo, né? E ele livro está em todos os lugares. Assim, noção de família. E ele é baiano, ele vai escrever da família negra, da família estendida, aí a gente discutindo a estrutura do texto. A gente vai fazer um estado da arte, sei lá, aquelas pesquisas que eu acho muito chata hoje, acadêmicas, até assim. A gente vai discutir a noção de família na literatura. Com quem, só gozar? Com quem? Você vai lá em Cândido, você vai lá na Grécia, você vai lá, não. Vamos já pensar a noção de família, e esse livro ele está aqui na minha mão, porque hoje eu estava discutindo, gente, vamos pensar a noção de família em Alain da Rosa, vamos pensar a noção de família em Becos da Memória, em Conceição Evaristo, vamos pensar a noção de família em Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, ou em Eliane Alves Cruz, no Crime do Cais do Valongo. Então, é uma outra possibilidade. E aí, quando você diz assim, eu não quero discutir essa noção de família pensando lá na Grécia. Por quê? Porque se a gente acredita que os nossos passos vêm de longe, e se a gente está com Sankofa, o nosso pulo é para além do Atlântico, a gente vai para lá, para o outro lado, pensar
essa noção de família estilhaçada que a gente vive aqui no Brasil e que tem família. Então a gente pensou, não, vamos para a história, a gente vai para Sidney Lobo, que trabalha na senzala uma flor, detonando a ideia de que as famílias escravizadas não constituíam família. Sim, constituíam, mas não é o pai, a mãe, não é? É uma outra família. Então, nós vamos pensar. Isso nos permite pensar, por exemplo, ou repensar a heteronormatividade, por exemplo, que a gente vive discutindo nas escolas. Gente, reunião de pais. Não, vamos pensar em reunião de família? Porque você pode ter duas mulheres dizendo nós somos família, dois homens, nós somos família. Você pode pensar N constituições familiares. Então, é absolutamente política essa posição. E aí você diz assim, olha, nós estamos nos lendo, né? Nós estamos sancofiando. Essa é a grande máxima. E aí a gente vai inventando esses conceitos, quando, por exemplo, eu acho que é Freda, que teve com a gente, Sérgio, que teve comigo, Freda está escrevendo, né? Ela está trazendo um conceito de transafrocentricidade, misericórdia. Quem pode escrever se não uma pessoa trans negra? Eu não posso. Eu não tenho como escrever a partir da experiência. Eu posso escrever como pesquisadora, mas não a partir da experiência. Então, nesse momento, você está nesse duplo ou triplo papel, né? Você é de dentro, você adentra você é uma intelectual, uma ativista, e você adentra a academia teorizando e sistematizando o que você vive. Isso custa seu fígado, seu estômago, talvez algumas recusas de orientação, porque é isso também, né? O nosso papel dentro da academia é assim, quem não quer te orientar, vem que eu oriento. E eu não vou direcionar o seu tema, eu vou aprender com você. Dá um trabalho, mas é bem bacana, né? Agora, por exemplo, eu tenho um aluno surdo. Caramba, que fantástico, eu não sei nada, eu tenho que ralar para fazer essa aula. Ralar, gente, eu tenho que, nossa, eu recorro muito ao movimento negro surdo, porque ele é um menino negro, ele gosta de ser negro, então eu não vou ficar falando qualquer abobrinha em sala de aula. Eu tenho que pensar, a minha aula ela é feita para o Danilo, né? E ele nos ensina como fazer aula para ele. Gente, é incrível, incrível. E a gente descobre, por exemplo, que a gente pode trazer desenhos para a sala. E eles falam, bom, quem está aprendendo? A sala, né? E eles falam, quem é minoria, quem é subalternizado? Então, nesse momento, você vai colocando, né? Você vai problematizando todos esses conceitos, né? Que a gente vê, assim, eu tenho um aluno surdo, pobrezinho é de mim, que preciso ralar para fazer essa aula para ele, e com uma alegria incrível, assim, porque, óbvio, o mundo gira, né? E a gente precisa ir atrás dele se a gente quiser fazer alguma coisa que preste. Ok. 2014. Obrigada. E você trouxe assim várias pontuações, né, que a gente pode linkar. Você trouxe aí vários, para mim, assim, você acabou de dar uma aula, né? E várias pontuações e várias significações do que eu poderia usar como, né, história, né, oral, né? E que isso se perpetua até hoje, né? E como, né, a gente pode fazer para não colonizar, né, outras pessoas, né, e outros grupos, né? Uhum. Bem, e bem pensando, explanada. Clébia, nas contradições, né? O colonizado também coloniza, aspas, né? A gente está aí trabalhando com estereótipo, com estigma, enfim. Qual é a nossa escola? A nossa escola, ela é a escola do colonizador. Né? E o quanto a gente está trabalhando com a linguagem, o quanto a gente escorrega. Então, quando a gente brinca, né? Esse exercício de deixar menos espaço entre o que a gente fala e o que a gente faz. É um exercício constante. A gente
pensa e repensa, né? O tempo todo. E não ter resposta é ótimo. Ter pergunta é o que eu acho mais incrível. Ter pergunta. E dormir com as perguntas. E agora? Como é que é? Quem eu vou pedir socorro? Né? Então, é interessante. E isso, pelo menos para mim, nada de subir no banquinho e eu empoderada, eu isso. Sabe esses rótulos? É muito peso. É muito peso. Né? É repensar no que eu avancei, no que eu retrocedi. Por isso, esses valores civilizatórios eles são bem importantes para a gente pensar, como é sempre uma construção, né? É um gerúndio o tempo todo. E eu gosto. Obrigada. Obrigada pela pergunta, obrigada, Kátia, obrigada a todo mundo que está aqui, obrigada no chat, Fernando, Jucimara, Alane, Mafalda, Ademar, Luciane, e obrigada a Cláudia, a Flávia, e se tem mais alguém que eu já tinha pergunta, eu não vi antes, né? Sérgio, Érica. Obrigado, Ana. Nós vamos ter vários momentos como esse, né, Ana Lu, depois que tiver com os livros aí saindo, nesse primeiro semestre. A Nayeli é responsável aí pela organização de todo esse movimento, né? É jovem, tem energia, né, Ana Lu? Então a gente vai só acompanhar aí a programação que a Nayeli está produzindo, organizando. É isso. E em tempos Covid, né? Em tempos Covid. Muitas ações em julho, né, Ana Lu? Proposta sua também. Eu só queria observar que Nayeli, ela nunca pisou numa universidade. É grave, né, gente? Ela não teve ainda a chance de conhecer o que é passar pelo portão da universidade. Gente, é uma outra subjetividade. A gente vai ter que ver como é que isso vai funcionar, né? Uma semana, gente. Espero que ela não termine a faculdade assim, né, Ana Lu? Esperamos, né? Esperamos. Enfim, são outros tempos. Mas é um prazer enorme ter vocês, né, nessa coleção, encabeçando essa coleção, organizando. É um ato, como você disse, é um ato político importante, né? A gente está trabalhando aí acompanhando a produção de vocês para dar um suporte, dar liberdade para que a gente possa usar vários recursos para expressar da melhor forma possível via livro, né? O que o livro hoje permite, oferece como recurso, para que a gente tenha realmente um livro que esteja à altura daquilo que está sendo escrito e produzido, ou falado também, né, Ana Lu? Porque alguns vão ser em forma de relato oral, a gente vai organizar isso musical. A gente pode mandar hoje, estamos só esperando Cassandra dar uma recuperada para ver se ela consegue olhar a diagramação, mas o primeiro texto, quando você abrir o primeiro texto, Sérgio, você arrepia até... Gente, é muito incrível, porque ele tem 2 arquivos de vídeo, e ele é muito incrível. Hoje a gente estava revendo, né, Naeli? São recursos vários que tem, e um mais bonito que o outro. Você não sabe se você fica no recurso ou no texto, né? Então a gente quer essa festa também aí. Ótimo. Muito obrigada pela disponibilidade, né, pelo prazer todos de te ouvir, como sempre. Obrigada. Agradece aí a todo o projeto, está aqui presente no Langage. E boa noite a todas e todos. Nos vemos no próximo seminário aberto, quinta-feira que vem, às 19 horas, e é um seminário, como o último do mês, em parceria com a La Coisa do Bebê, e eu assumo falando de bebê. Então, abraço, boa noite a todas e até lá. Muito obrigada, Ana Lu, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.